Semana Santa, como todo mundo sabe, ela dura já há muitos anos que ela existe, não só aqui em Sabará, como em todo o Brasil. É uma tradição cristã, né? E aqui em Sabará, a Semana Santa, ela milagrosamente, ela ainda permanece, vamos dizer, 50% nos moldes que era feito ainda no século XVIII ou no século XIX, vamos dizer, né? E como no início do século XX também, ainda permanece mais ou menos com as suas características próprias dessa época, própria de Sabará. A minha família, falando da minha participação na Semana Santa, a minha família é muito católica, sempre atuou antigamente nas irmandades religiosas da cidade, Irmandade da Ordem Terceira do Carmo, São Francisco, tinha gente da nossa família, Rosário, Mercês, Amparo, etc. Então, há uma raiz muito grande católica da nossa família. E eu fui formado assim, desde menino, ouvindo essas coisas em casa com minha avó, minhas tias, minha mãe, sempre com essas, né? E sempre indo à igreja, assistindo às missas, assistindo às cerimônias da Semana Santa, e aquilo vai ficando na cabeça da gente. É sempre assim que funciona. E comigo funcionou muito, porque a minha mãe sempre conversou muito comigo essas coisas, e minha avó. Todas as duas morreram com quase 100 anos. Então elas contavam essas coisas e a gente ia com aquilo na cabeça. Elas também participavam, quando mais novas, etc., participavam das atividades, das comissões, né? E eu tomei gosto por isso. Estudei também em colégio marista, católico, internato, e lá sempre tinha as atividades também próprias, né? Colégio católico. E com o passar do tempo, então, eu fui adquirindo uma certa gosto por essas coisas, sempre observando, né? Que é importante que a gente observe as coisas. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, a Semana Santa estava sofrendo uma certa dificuldade para realizar determinadas coisas que eram comuns aqui em Sabará. E como eu já estava envolvido mentalmente nessas atividades da cidade, não só na atividade cristã, não só na atividade da igreja, mas em várias atividades culturais. Tanto é que depois de insistir muito em tentar ser engenheiro e tentar ser alguma coisa, trabalhar inclusive nessa área, eu voltei para trabalhar e voltei para estudar inclusive aquilo que é inerente ao que a gente vive em Sabará, que é cultura, arte. E eu fui estudar história, fui ser professor de história, e aí comecei a fazer pesquisa e trabalhando em locais. Fui fazer também um curso de barroco em Ouro Preto, um curso de pós-graduação. Isso tudo fez com que a gente acabasse se envolvendo de fato com as coisas ligadas à religiosidade do povo sabarense, que é muito grande, pelo menos mostra para a gente através dessas atividades religiosas da cidade. E a Semana Santa não é diferente, talvez seja a maior manifestação religiosa de Sabará. E aquilo me atraiu muito. Então, em 1982, a gente estava com uma certa dificuldade. O padre da época me chamou, ele me chama de Zezinho, inclusive: ô Zezinho, você poderia nos ajudar nisso? Você que já trabalhava, inclusive, já tinha entrado para o Museu do Ouro, na área cultural, e ele me chamou, então, falou: você tem jeito de você tentar resgatar algumas atividades da Semana Santa? Tá certo. Aí eu assumi aquilo e comecei a trabalhar. Na época era um casal, eu e minha esposa, Gislane, que é uma artista plástica, etc. Ela sempre fez roupas para a Semana Santa, e acabou, a gente se envolveu. E a partir daí, praticamente não saiu mais. Mesmo depois que ela faleceu, eu continuei. Então a gente acabou se envolvendo muito, e eu, no meu caso, até hoje, as pessoas me consultam sobre isso. Sempre quando alguém pergunta sobre alguma coisa de Semana Santa, eles mandam me procurar. Não que eu seja a única pessoa que... Não é isso. Até porque eu estou muito envolvido. É uma coisa que eu gosto de fazer. Foi desse jeito que eu comecei a me envolver, então, com a Semana Santa. E até hoje eu ainda continuo com uma graça de Deus e das pessoas que
estão à frente da Semana Santa. Mas é uma coisa que eu gostaria de frisar, o seguinte, é muito difícil, eu não estou e nunca estive sozinho nessa atividade de Semana Santa. Eu já trabalhei e trabalho ainda com atividades de outras atividades religiosas, Irmandade do Carmo, Festa do Rosário, etc. Nossa Santa Conceição. Eu nunca estive sozinho, sempre estive, quando a minha mulher estava viva, com ela, e sempre estive com uma comissão sempre muito atuante. Uns foram saindo, alguns faleceram, mas sem essa comissão, sem esse grupo que trabalha pela Semana Santa, pelas essas manifestações em geral, a gente não conseguiria fazer. Ninguém faz sozinho nada, principalmente uma atividade de Semana Santa que engloba dezenas de atividades religiosas, de cerimônias, de detalhes. São pequenos detalhes que, se a gente não olhar para esses pequenos detalhes, a gente deixa de fazer os grandes detalhes. Por quê? É desses pequenos detalhes, com essas comissões, com as mulheres que olham essa questão de figurinos, de figuras que saem nas procissões, nas outras atividades, uma montagem de um andor, uma colocação de um banco em tal lugar. Se a gente não tiver essa participação, a gente não consegue. Até consegue, mas consegue mal, porque sozinho não se faz nada nessa vida. Em Sabará, há uma coisa muito curiosa que eu gostaria de dizer para vocês, esse ofício de trevas, que eu sempre guardei tudo que eu via sobre, não só sobre Sabará, como um todo, que eu tenho um acervo gigantesco de documentos, etc., de arquivos, de programas, e de Semana Santa eu tenho programa desde 1943, ou seja, praticamente quase 80 anos. Apenas 2 vezes eu vi no programa de Semana Santa ofício de trevas. Curioso, né? Eu não sei se eles faziam isso, era só internamente, os padres, durante a Semana Santa, né? Isso não era feito numa programação para que o público participasse, e seriam só as orações que eles faziam internamente, né? Chamado ofício de treva, porque eles não faziam. Eu não posso dizer isso, eu ainda não aprofundei nessa questão. Então, o ofício de trevas, aí o José Guilherme Alves, que é o regente do coral do Aldemar Batista, regente do coral da Flos Carmelli muitos anos, pessoa muito envolvida na música, né? Ele, há alguns anos atrás, ele fez uma proposta para a comissão da Semana Santa de resgatar essa tradição mineira. Eu nem posso dizer que é uma tradição sabarense. Os programas eu não vi. Eu vi 2 vezes realização de ofício de trevas, há muitos anos atrás. O que acontece? O José Guilherme resolveu resgatar esse ofício, e que aliás é muito bom. Em Ouro Preto, eles foram em São João del Rei, que já realizava há muitos anos, e trouxeram as partituras, trouxeram um modelo do ofício de trevas de São João del Rei. O Zé Guilherme trouxe. Adaptou aqui para a gente, as partituras foram entregues para a orquestra trabalhou, a orquestra da Sociedade Musical Santa Cecília. Então, começou-se há mais ou menos uns 15 anos. Eu tenho lá em casa o programa de quando foi a primeira vez, eu acho que foi em 2005, a primeira vez que a gente fez aqui, depois de muitos anos. E foi resgatado então esse ofício de trevas. Por que foi feito na Igreja do Carmo? Porque era feito lá, pelo menos o que a gente sabia, os 2 programas que eu encontrei foram feitos lá no Carmo. A igreja tem uma acústica muito boa, porque ela não deixa dar eco, a Igreja do Carmo. Então isso valoriza, porque você envolve na ofício de trevas leitores, que durante muitos anos foi feito pelo Grupo Cena Aberta, né, quando se resgatou, uma parte do Grupo Cena Aberta, que era do Conselho de Arte. Nós fizemos a leitura e aí permanecemos até o ano passado, o ano atrasado, a leitura, que é a parte lida,
originalmente não tinha partilha, sempre cantada e rezada pelos padres. Mas a gente acrescentou uma parte com esses leitores, eram 4, 5 leitores. A música, que é a parte orquestrada com a Orquestra Santa Cecília, durante também, enquanto existiu o Coral Valdemar Batista, ele participava também, uma parte, o coral da própria Orquestra Santa Cecília e o coro Creche, um coral de homens, ele é especializado em canto gregoriano, porque você tem o canto gregoriano, você tem o canto ao chão, que é feito pelos padres, você tem a leitura que é feita pelos esses leitores, né, especializados, e você tem a orquestra que além da parte do coro, você tem também a parte das músicas do colonial mineiro que foram colocadas no período da nossa produção musical colonial. Então, essa foi a forma que a gente passou a resgatar esse ofício de trevas. E hoje, podemos dizer que já temos 15 anos de tradição do ofício de trevas. A Semana Santa, como eu disse, pelo menos para mim, é uma atividade muito gratificante em termos de participação dentro da Igreja Católica, que eu faço parte, a minha família toda faz parte, a vida inteira, né? Nós sempre tivemos uma atividade muito grande. Isso me dá muito prazer em poder ajudar a Igreja. Eu penso mais até essa importância para mim da Semana Santa, é eu poder ajudar. É sempre bom a gente poder ajudar. Como a gente viveu, eu vivi a vida inteira aqui, só saí para estudar fora, em colégio interno, mas a vida inteira eu vivi aqui, deixei de, inclusive, de ir para outros lugares longe, com até funções altamente remuneradas. Então, por nada, é porque eu acostumei aqui, eu estou acostumado aqui. Então, a Semana Santa, então, fora as outras atividades religiosas, vamos dizer religiosas e culturais, a Semana Santa, para mim, representa um evento, uma atividade espiritual e, ao mesmo tempo, muito cultural, por causa das tradições que permanecem aqui na Semana Santa, em Sabará. Isso permanece que, inclusive, hoje a imprensa, alguns anos atrás, né, para cá, a imprensa descobriu isso e ela, praticamente, a Semana Santa de Sabará é o que mais que a gente vê na televisão durante a Semana Santa. E a gente sabe que outras cidades históricas têm coisas lindas, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, né, na música, nos sinos, mas eles descobriram Sabará, ultimamente, e têm divulgado muito. Primeiro porque também a gente tem algumas coisas diferentes, como essa do sepulcro, né, que se abre na quinta-feira e vai até sexta-feira, né, em vigília, aquela procissão do Morro da Cruz. Então eu penso o seguinte: a Semana Santa, pelo menos para mim, no caso, representa para mim isso que eu te falei, muito gratificante poder ajudar a Igreja aqui em Sabará, ajudar a preservar esse bem cristão, católico, e ajudar a preservar a cultura da cidade, que é uma forma da gente estar preservando. Então, para mim, isso é gratificante, né? Eu faço isso com prazer. E a gente, como eu estudei muito, e estudo ainda muito, história, arte, cultura, me especializei, mais ou menos, não sou tão especializado assim, em barroco, na arte colonial, etc. Então é extremamente gratificante quando você vê, por exemplo, um ofício de trevas com orquestra, tocando aquelas músicas, né, do período colonial, algumas de autores até de Sabará, como nas procissões, né, o coro, que é formado por 2 coros, o coro da Igreja do Cabo, que é o Flos Carmeli, que tem, eu acho que 60 ou quase 70 anos, e o pessoal da Matriz também, porque a Semana Santa é feita depois de 1973, ela é feita em conjunto, com as 2 paróquias, daqui da sede, né? A paróquia do Rosário e a paróquia da Conceição. Então, o coro formado por essas pessoas vestidas de preto, cantando, por exemplo, na rua, os motetos, no período colonial, com autores sabarenses, o autor do barroco mineiro, da música colonial mineira, pelas ruas de Sabará, e aquelas procissões gigantescas, com as suas velas acesas,
como se fosse um terço iluminado gigante, passando pelas ruas da cidade. Quem olha de longe, por exemplo, você vê como se fosse um terço. Isso tudo é muito gratificante e eu espero que eu possa continuar ajudando até quanto for possível.